Olá, meu querido. Essa é a nossa aula onde você vai aprender na prática como começar a redação por aqueles critérios ou aquelas formas que a gente comentou na aula anterior, que são começar indicando, né, ou mencionando a Constituição Federal, mencionando o Código Penal ou mencionando a definição, né, ali do comando de prova do eixo temático a qual for solicitado pela sua banca, certo? Então vamos lá entender o que você tem que apresentar. Por indicação da Constituição Federal, nosso primeiro método de análise, nosso primeiro método de construção do texto, tá? Por que a gente escolhe indicar a Constituição Federal? Verifique que você está num concurso da área policial e você precisa demonstrar, isso é estratégico, você precisa demonstrar que você está por dentro desses critérios, certo? A banca, ela quer, lembre-se sempre, de um candidato que represente bem essa instituição, que é a instituição a qual você vai concorrer, a qual você vai prestar o concurso e com certeza vai garantir a sua vaga. Então vamos lá. Por indicação da Constituição Federal, olha o que eu selecionei, trouxe para você, tá? Essa frasezinha, lembre-se que a introdução ela é construída de 3 períodos, que a gente verificou na aula anterior. Aqui a gente verifica o tópico frasal, tá? Olha como eu começo a redação sobre a Lei Maria da Penha, ou seja, sobre o caso posto anteriormente na questão que a gente analisou e verificou as alternativas que você tem que discutir, tá? Que são dois aspectos, alternativa A e alternativa B. Vamos lá, olha o que eu coloquei. Segundo a atual Constituição Federal do Brasil, tá? Verifique que essa forma de começar a redação é uma forma que ela traz muito mais credibilidade para o seu texto do que se você começasse diretamente citando, dizendo que sim, foi cometido o crime, sim, ele pode ser preso em flagrante, tá? Você demonstra um domínio maior e o seu corretor, mesmo que de forma inconsciente, lembre-se sempre daquele jogo que a gente tem que fazer com o corretor, impressionar o inconsciente dele, tá? Ele já fica mais simpatizante com a sua redação, porque você já demonstra um argumento de autoridade desde o início da sua redação. Segundo a Constituição Federal, não é você que acha, é a Constituição Federal que está dizendo. É a Constituição Federal que escreve em seu texto, tá? Tá circunscrito, não é uma palavra de um cidadão comum, é uma palavra, ou seja, na verdade, né, palavra não, é um argumento de autoridade, é um documento, tá? Então você precisa demonstrar isso para sua banca. Vamos lá. O tópico frasal eu contextualizei aqui pela Constituição Federal. A Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, que é o caso que você viu na questão, né, que foi colocada para você dissertar. A Lei Maria da Penha assegura assistência à própria agredida, tá? A mulher foi agredida. Eu tô lembrando aqui do comando de prova, tá? Incluindo sua família. Nesse contexto, verifique, eu tenho um primeiro período, eu tenho o tópico frasal. O que foi que eu fiz no tópico frasal? Eu contextualizei, eu disse que a Constituição Federal do Brasil, ela diz que a Lei Maria da Penha assegura assistência à própria agredida, que é a mulher no caso, incluindo, né, isso na verdade se reflete para a sua família, tá? Nesse contexto, vamos agora para o desenvolvimento do segundo período, tá? Nesse contexto, analisando-se o caso em tela, que é o caso que foi colocado para você lá no comando de prova, relembre, tá? Fique aí com esse papelzinho que você com certeza já imprimiu do seu lado, que é o comando de prova. Cumpre destacar, olha como eu trouxe para dentro desse parágrafo de introdução, a menção que eu estou analisando aquele caso, tá? Que foi posto na questão. Cumpre destacar as medidas protetivas à vítima, que foi a mulher, né? Já que a Lei Maria da Penha ela só abarca, né, violência contra a mulher, da violência familiar e os tipos de violência nas quais ela se aplica. Eu quero voltar com você e eu quero que você primeiro verifique. Deixa eu só dar um jeitinho aqui para te mostrar uma estratégia de construção de texto para que você demonstre para o seu corretor que você sabe, sim, fazer uma enumeração expositiva de acordo com o comando de prova. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, tá? Cumpre destacar as medidas protetivas. Olha, eu estou dizendo que é necessário, que urge que a gente discuta, que você disserte sobre as medidas protetivas de violência contra a mulher. Então, eu tenho aqui o meu
primeiro aspecto. Eu tenho o aspecto 1, resumido, sintetizado dentro de medidas protetivas. Eu tenho que discutir sobre isso. E, além disso, eu coloco aqui uma partícula aditiva, tá? Esse é uma partícula aditiva que está dizendo que eu vou inserir, então, a partir de agora, o segundo aspecto. Isso é uma estratégia para que você apresente exatamente o que o corretor ele quer ver como coerência de texto. Além disso, além de falar sobre medidas protetivas, eu vou falar também sobre os tipos de violência que essa mulher, né, na verdade, as mulheres, elas podem sofrer pelo seu agressor. Então, eu tenho 2 aqui, eu apresentei a sequência expositiva para o corretor, tá? Aqui o segundo. Eu quero voltar com você e te mostrar exatamente, na verdade, te comprovar que isso daqui é uma síntese daqueles aspectos que a gente verificou lá na questão. Vamos lá. Verifique comigo que no aspecto 1, a banca solicitou para você que você disserte sobre as medidas de proteção à vítima, tá? Eu tenho aqui o argumento expositivo 1, tá? Eu coloquei lá, você verificou, a gente vai já verificar novamente. E o argumento expositivo 2, que é indicado pela alternativa B, sobre os tipos de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, que é a sequência expositiva 2. Eu resumi, verifique que em nenhum momento eu deixei de cumprir o que a banca solicita da não cópia, na verdade, dos trechos dos textos motivadores ou então do comando de prova. Você não pode pegar e simplesmente fazer isso de forma, enfim, igual ou tão qual, igual ao que a banca coloca, tá? Você deve ter o poder de síntese, e isso não é difícil de fazer, isso só se desenvolve com treino. Não esqueça que somente a aula teórica ela não vai resolver as suas questões de redação, você precisa com certeza treinar. Então é terminar essa aula e você treina. Agora a gente vai lá adiante, a gente vai verificar juntos que esses 2 aspectos comandados pela banca, eles vão estar exatamente aqui, onde eu demonstrei para você e comprovei que eu falei que as medidas protetivas, né, a discussão sobre medidas protetivas, elas são necessárias e os tipos de violência nas quais a lei né, se aplica também aqui dentro do que a banca demandou, tá? Então, fazendo dessa forma, você consegue fazer com que a banca ela tenha uma expectativa de leitura, na verdade, que você cumpra a expectativa de leitura da banca e que ela realmente se guie aí no seu texto de uma forma simplificada. Lembre-se do que eu falei no início, você tem que ajudar o corretor a entender, a corrigir a sua redação, tá? Não dificulte a vida dele, porque quanto mais você facilita, aquele corretor, como a gente já falou, ele tem 100 redações para corrigir no dia, isso no mínimo, né? Tá com a vista cansada. Quanto mais você facilita para ele, inclusive apresentando a sequência expositiva, melhor para você, porque com certeza a simpatia dele vai lá para cima com o seu texto, certo? Então, agora eu quero te apresentar outras formas e eu vou te comprovar que existem outras formas também de começar o texto, usando o mesmo discurso, só que de uma outra forma, tá? Deixa eu só apagar aqui para que você verifique, visualize de uma forma mais dinâmica e otimizada. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho aqui um tipo de contextualização de tópico frasal que foi até aqui. Eu defini a violência contra a mulher segundo a Constituição, certo? Eu vou contextualizar, vou aplicar o tópico frasal novamente, considerando um outro discurso, mas ainda assim citando a Constituição, tá? Levando em conta, olha como eu comecei, eu coloquei só isso para te guiar, inclusive se você quiser, você pode usar isso, tá? Como modelo. Levando em conta o artigo 226, o que é o artigo 226? Ele trata exatamente sobre a Lei Maria da Penha, da Constituição Federal de 1988. Lógico que isso aqui você tem que saber, né? De 1988, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer todo esse discurso que está aqui na problematização ou no desenvolvimento, como você quiser chamar o tópico frasal, eu vou trazer para cá, tá? Eu vou só ler para a gente verificar como não vai fazer diferença. Eu posso começar a minha redação de 2 formas, com esses 2 tipos de tópico frasal, e mesmo assim aplicar o mesmo texto ali do desenvolvimento e do fechamento, tá? Levando em conta o artigo 226 da Constituição Federal de 1988, nesse contexto, analisando o caso em tela, cumpre destacar as medidas protetivas à vítima da violência familiar,
tá? E os tipos de violência nas quais se aplica. Então, eu não fiz nada. Eu simplesmente alterei apenas o tópico frasal. E continuei com o mesmo discurso, certo? Mais adiante, a gente vai ver, então, aqui, por indicação do Código Penal. Lembra que a gente ia verificar 3 formas? Olha o que eu fiz. Eu apenas disse que não sou eu que estou fazendo isso, que não sou eu que estou dizendo isso, eu não sou um candidato do senso comum, tá? É assim que você tem que pensar, você não é um candidato do senso comum e você deve dizer para sua banca, como a gente já verificou, que você é um candidato que entende que existe um Código Penal, que você é um candidato que sabe que existe a Constituição. Então, olha aqui no slide que eu vou fazer agora, tá? A mesma ideia, eu quero que você preste atenção como eu vou construir oralmente esse texto. Eu apenas modifiquei o começo, o tópico frasal, que agora você já está habituado com essa nomenclatura. Conforme o Código de Processo Penal, olha, eu vou trazer, tá? Aí a gente traz a definição de Lei Maria da Penha. Conforme o Código Penal, a Lei Maria da Penha assegura a assistência à própria agredida, incluindo sua família. Eu trouxe para cá apenas essa parte do texto, a partir daqui, tá? Eu só mudei o embasamento de autoridade, certo? Aqui eu usei a Constituição Federal e aqui eu vou usar o Código Penal. Conforme o Código de Processo Penal brasileiro, novamente, a Lei Maria da Penha assegura assistência à própria agredida, incluindo sua família. Ponto, tá? Isso é fácil, ok? E depois você continua. Nesse contexto, analisando-se o caso em tela, que é o caso que foi exposto para você na questão, cumpre destacar as medidas protetivas à vítima da violência familiar e os tipos de violência que foram, né, na verdade, ali os 2 encaminhamentos expositivos que a banca te colocou. Verifique, se eu fizesse isso diferente, como será que ficaria esse texto, tá? Se eu fizesse isso diferente, o texto ele não ficaria tão, na verdade, cheio de credibilidade. Se eu esquecesse isso aqui, se eu não tivesse colocado isso daqui, eu falaria apenas, né, na verdade, seria um candidato mais do senso comum. Olha como ficaria o texto. A Lei Maria da Penha assegura assistência à própria agredida, incluindo sua família. Aí a banca fica se perguntando, sim, mas e aí? Onde você tirou essa conceituação? Ela é do seu senso comum? É como se você ficasse, olha aqui para mim, tá? É como se você demonstrasse para a banca, sem esse argumento de autoridade, que você é um candidato realmente... Não, aquele candidato Maria vai com as outras, conceitua, mas não sabe, não fala de onde tirou essa conceituação. E um outro critério também pelo qual você tem que usar esses argumentos de autoridade é que você está a todo tempo argumentando, tá? E qual é o melhor meio de argumentar? A gente sabe, se você não sabe, vai saber agora, que o maior demarcador, né, ou o melhor demarcador de argumentação bem construída é você apresentar repertório, ou seja, no slide agora, verificando, o Código Penal ou a Constituição, tá? Dessa forma, você com certeza vai ser um candidato que vai atingir as maiores notas, porque você já demonstra para sua banca que você é um candidato com repertório, um candidato bem informado e um candidato bem instruído para representar a banca a qual você vai prestar o concurso. Vamos lá. A introdução, agora a gente vai verificar juntos a introdução por definição. Lembra que a gente vai verificar 2? A gente verificou pelo Código Penal e pela Constituição. A introdução por definição, você deve estar pensando, Deise, mas você falou que não pode por definição porque eu pareço um candidato do senso comum. Ok, mas a sua definição, a sua conceituação vai ser uma conceituação mais elaborada, tá? Isso discursivamente, dentro, logicamente, da norma padrão, que é o que a banca solicita para você. A gente não vai escrever de qualquer forma. Olha como a gente vai começar. De acordo com a legislação, tá? De novo, não é você que está dizendo, é a legislação brasileira que está dizendo, tá? Verifica-se que a Lei 11.340/2006 traz medidas protetivas e sua eficácia, e, por meio delas, sua aplicabilidade no que se refere à proteção de todas as mulheres, ok? Essa daqui é a definição. Estou dizendo para o meu corretor, tá? Que a Lei Maria da Penha, ela é, né, acordada com a legislação do Brasil
e que ela, né, nas suas medidas, ela traz as medidas protetivas, tá? A eficácia que essas medidas protetivas ela traz para as mulheres e, né, por meio delas, a sua aplicabilidade no que se refere à proteção de todas as mulheres, né, na sociedade, ok? No corpo social. Então, aqui eu defini o que é a Lei Maria da Penha. Aí eu vou, então, para o meu encaminhamento, dar sequência expositiva para o meu corretor para facilitar a vida dele. Dessa forma, faz-se necessário discorrer sobre as medidas protetivas. Olha como eu trouxe de novo aquela síntese da alternativa A. Eu vou discorrer, eu vou dissertar sobre as medidas protetivas, tá? E também, olha, além disso, e os tipos de violência em que a referida lei se aplica. Lembra que a alternativa B, ela solicitava que você discorresse sobre os tipos de violência, né, sofrida pelas mulheres, segundo a Lei Maria da Penha? Então, aqui eu coloquei que eu vou dissertar sobre os tipos de violência em que a referida lei se aplica. Ok? Essa é a introdução por definição, tá? Esse é um outro método, que é o método também. Esse é o terceiro método que mais dá certo, ok? Aí, adiante, a gente vai fazer a mesma estratégia e eu vou te mostrar como fica facilitada a vida do seu corretor se você usar essas conceituações. Olha como eu vou trazer o mesmo discurso, eu vou apenas mudar a contextualização ali, a forma do meu tópico frasal. Olha só. O conceito de violência contra a mulher, tá? Aí eu já vou conceituar, eu já falo diretamente que é uma conceituação. De acordo com a legislação, parece muito, mas não é, é só uma forma intercalada de construir esse início da redação. Tá? O conceito de violência contra a mulher, de acordo com a legislação, tá? Olha aqui o que eu vou fazer agora. Eu vou trazer exatamente essa parte do texto, a partir daqui, para dentro da minha construção. Traz medidas protetivas e sua eficácia, né, segundo a Lei Maria da Penha, e por meio delas, sua aplicabilidade no que se refere à proteção de todas as mulheres, certo? Eu contextualizei, eu conceituei o que é a Lei Maria da Penha. Depois eu apresento o mesmo discurso aqui e continuo o meu texto. Dessa forma, faz-se necessário discorrer sobre medidas protetivas e os tipos de violência em que a referida lei se aplica. Certo? Vamos adiante. Então, você pode fazer isso, tá? De acordo com a legislação, aplicar os tópicos, né, que são ali da sequência expositiva, e ainda depois disso, né, discorrer o seu texto e facilitar a vida do seu corretor. Você consegue fazer isso mesmo trazendo, né, dissertando sobre um outro eixo temático. Por exemplo, usaremos então o conceito de inviolabilidade do lar, certo? Você pode mudar isso aqui e colocar, né? Aí eu quero que você preste atenção, né, na minha oralidade. Dessa forma, faz-se necessário discorrer sobre os conceitos de violabilidade domiciliar. Dessa forma, faz-se necessário refletir, dissertar, analisar os sentidos em que o domicílio ele é, né? Ele é irrestrito ou ele é amplo, tá? E aí, com certeza, cabe a você, como um bom candidato da específica, entender esses conceitos jurídicos, porque, inclusive, a sua banca é o que a sua banca vai avaliar. Certo? Então, veja, a gente usou um modelo de texto, tá? Que eu não estou dizendo que você deve fazer sempre assim, mas é um método que ele realmente apresenta ali uma facilidade de correção para o corretor e também apresenta uma facilidade para a sua vida na construção do seu texto. Então, você pode usar esse mesmo modelo de texto para vários temas, certo? Então, eu estou te apresentando uma estratégia que é muito usada, inclusive, com certeza, por alunos que são alunos nota máxima em redações de vários e vários vestibulares, e eu te garanto, isso dá muito certo. Eu te peço que depois você verifique no material em PDF que a gente disponibilizou para você esses métodos de inserção dessa sequência argumentativa para vários temas. Certo? Eu te aguardo na próxima aula, onde a gente vai avaliar juntos os conceitos, na verdade, as formas de começar um parágrafo de desenvolvimento bem construído e bem apresentado para a sua banca. Até a próxima!